Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar Aparecida Debate, para que você se informe e forme a sua opinião ao meu lado hoje na apresentação, meu amigo Renato Dias. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite para você também de casa. E a partir de hoje, vamos dedicar esse espaço para a discussão dos principais problemas que afetam os brasileiros nos municípios onde vivem. E assim, contribuir para a reflexão e a formação da consciência política do eleitor que irá escolher este ano prefeitos e vereadores que irão nos representar a partir de 2025. Nesta terça, o nosso programa traz um debate sobre um assunto que diz respeito a um direito de todo cidadão, a dignidade humana e a moradia. Dados divulgados em abril deste ano pela Fundação João Pinheiro, uma instituição responsável pelo cálculo do déficit habitacional do Brasil, em parceria com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, mostram que o problema afetou 6 milhões de domicílios em 2022, o que representa 8,3% do total de habitações ocupadas no país. Em comparação com 2019, data do último levantamento, houve aumento de cerca de 4,2% no total de déficit de domicílios. E antes de começar o debate de hoje, vamos saber como estão vivendo as famílias que perderam suas casas na tragédia provocada pelas enchentes em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em 2023. Algumas ainda esperam por um novo teto. 19 de fevereiro de 2023, feriado de Carnaval. O dia que não será esquecido por aqueles que mais sofreram. São Sebastião nunca havia recebido tanta chuva. Deslizamentos de terra, desmoronamentos de casas. A cidade ficou destruída, com milhares de desabrigados. 64 pessoas morreram na tragédia. A minha mãe tinha ido visitar os meus avós, então ela estava no interior. E quem estava aqui éramos eu, meu irmão e a minha cunhada. Eu estava na casa dos meus padrinhos e o meu irmão, a minha cunhada, e ela estava grávida, eles foram atingidos e eles faleceram. Não sobrou nada da casa, eles ficaram acho que a 5 metros e afins. Desde então, quando pôde retornar, minha mãe retornou, né? E desde então a gente tá recomeçando, né? Aos poucos, com o que a gente tem, com o que a gente pode. A gente tentou CDHU para ela, que foi, não teve retorno de 3, 4, 5 vezes que a gente tentou. A gente foi no CRAS também, pediu auxílio gás, auxílio aluguel, que também não tivemos retorno. Certo tempo depois a minha mãe teve uma doença e aí ela teve que ficar sem trabalhar. E desde então, quem ajuda ela com aluguel, compras e essas coisas sou eu. E é isso, uma hora uma dificuldade aqui, outra hora uma dificuldade ali. A vida não tem sido fácil para a Janaína e para a dona Adenilza, que moram na Vila Saí, um dos locais mais atingidos. Além do trauma, começar do zero requer muita força. Apesar de centenas de pessoas realocadas em novas moradias, ainda não deu para atender todo mundo. É assim que eu tô até hoje, vivendo o povo me ajudando. Às vezes eu penso em desistir, porque às vezes a gente vai atrás e chega lá, faz aquele monte de pergunta, aquele monte de papel, aí fica o Deus dará, a gente não fica sabendo nem que se vai dar, se eles vão ajudar ou se não vai. Um dos maiores desafios de São Sebastião é a questão da habitação, principalmente após uma grande tragédia ocorrida em fevereiro do ano passado. Em um dia choveu quase 700 milímetros, deixando pessoas mortas e centenas de desabrigados e desalojados. A grande tarefa para esse momento é devolver moradia digna. A gente tem aí duas frentes de atendimento, né? Uma através do Estado, que aconteceu essa construção aí emergencial de 704 unidades na Baleia Verde e em Maresias. E as famílias ainda estão sendo realocadas, né? As famílias que foram atingidas pela tragédia. O CDHU cadastrou todas essas famílias e elas estão sendo chamadas para entrar lá nessas unidades.
e ainda tem outros programas do CDHU mesmo, né, através do município também. O que nós fizemos? Nós temos em São Sebastião um evento chamado Ação em Família, onde nós levamos todas as secretarias para os bairros e ali a gente faz o atendimento itinerante naquele momento de acordo com a necessidade. Diante da calamidade, o prefeito logo determinou: Fred, organiza a Ação em Família, vai para os bairros e faz atendimento nessas famílias, vê com a necessidade de defesa civil, habitação, assistência social. Mãe de 2 filhos, a Fabiana também perdeu absolutamente tudo e conseguiu o aluguel social, pago integralmente pela prefeitura. Não foi difícil, mas também não foi rápido, né? Só que nesse período que eles não deram o auxílio aluguel, eles deram suporte, que nem eu falei, teve essa colônia que a gente poderia ficar, e aí até eles ver, né, o prazo assim para eles conseguirem estar fazendo isso. Apesar do sufoco, a intenção de Fabiana agora é virar a página e tocar a vida. E sobre o tema do Aparecido Debate de hoje, nós conversamos agora com a Socorro Leite, ela que é diretora executiva da Habitat Brasil. Socorro, boa noite, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Boa noite, Renato, boa noite, Eduardo, prazer estar aqui discutindo esse tema tão importante. Socorro, para a gente começar então, o município ele é o primeiro responsável por garantir moradia digna aos seus moradores? Na verdade, a moradia é um direito garantido na Constituição e é uma responsabilidade dos 3 entes da federação. O município é certamente o ente que está mais próximo das famílias, mas é uma responsabilidade compartilhada, né? Tanto que os planos locais de habitação eles precisam prever recursos federais, estaduais e municipais, né? A execução muitas vezes é do município, mas também pode ser feita por entidades, enfim, pelo próprio estado também. Inclusive, né, Socorro, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muitos projetos a gente vê nessa parceria entre município, estado e também União. Agora a gente viu essa reportagem do caso da tragédia que infelizmente aconteceu em 2023, em fevereiro, lá em São Sebastião, no litoral norte paulista. E eu queria perguntar para você, na sua avaliação, o que você pensa sobre o assunto. Nesse caso, quem que a gente pode responsabilizar, já que tantas famílias estavam vivendo em áreas de risco, ou seja, em áreas irregulares, e foram acometidas por essa tragédia? Então, eu acho que é importante a gente sempre destacar que ninguém mora em área de risco porque quer, né? Não é uma deliberação das famílias, é simplesmente uma realidade imposta pela condição dessas famílias. Então, o que ocorre muitas vezes é que essas famílias, né, acabam sendo responsabilizadas como se fossem as grandes vilãs. O que a gente sabe é que muitas famílias estão em área de risco ou estão em moradia mais precária justamente por falta de investimento em políticas públicas para tirar elas dessa condição, né? A gente teve um período, por exemplo, de não investimento na política de habitação em nível federal. Isso significou que os municípios, os estados tinham uma redução também do recurso disponível para promover moradia. Isso também não desresponsabiliza estados e municípios de colocarem recursos próprios. Mas o fato é que essa responsabilidade compartilhada, ela requer um esforço também compartilhado. Como no Brasil a gente tem a grande parte do recurso para investir na política de habitação em nível federal, é muito importante ter programas nacionais que façam chegar o recurso nos municípios, né? E o município coloca sua contrapartida, apoio com terrenos, enfim, desenvolvimento de projetos. A depender do município, e a gente está falando de São Sebastião, um município, né, que vive do turismo, comércio, turismo, existe uma arrecadação importante do município. Então, priorizar no seu orçamento a questão da moradia é muito importante, né? Não deixar simplesmente como uma responsabilidade do governo federal. Pois é, Socorro, a campanha eleitoral, inclusive, para as eleições municipais, né, já está aí nas ruas. Quais os maiores desafios, então, dos próximos prefeitos e vereadores na área da habitação que você vê por esse país? Então, eu acho que tem a grande questão, né? Vocês trouxeram uma reportagem muito pertinente, né? A gente tem um contexto de mudanças climáticas no mundo inteiro
e a gente não pode esperar que as chuvas cheguem e causem tragédias, né? As nossas cidades, elas não estão preparadas para esses eventos, então a culpa não pode ser dita que é da chuva. Elas precisam estar melhor preparadas. Então tem um processo aí de adaptação a essas mudanças climáticas que é preciso ser feito, tanto de melhoria das condições de moradia, como dos sistemas de infraestrutura, o sistema de esgotamento sanitário, acesso à água, tudo isso, a infraestrutura das cidades precisa estar mais adequada, tirando grande parte da população dessa situação de risco, né, de maior vulnerabilidade. Então, é um investimento substancial, e eu acho que um dos desafios importantes, né, das próximas gestões municipais é construir alianças para tornar esse investimento, de fato, um investimento adequado às necessidades e um investimento mais sistemático. Inclusive não correr com a obra para entregar a tempo, né, de fazer campanha em cima daquela obra, né, porque muitas vezes, o Socorro, a gente percebe que alguns conjuntos habitacionais são entregues sem saneamento básico sequer, né, sem a condição mínima para a pessoa poder viver ali, né? Pois é, isso é um absurdo, né? O período eleitoral, enfim, esse ano eleitoral, é claro que a gente vê uma movimentação importante de governos locais mostrando serviço ou querendo mostrar serviço, mas, enfim, a população precisa também estar alertada sobre isso, né? A moradia, ela só está completa quando ela tem toda a infraestrutura. Eu acho que a Caixa Econômica, inclusive, quando o financiamento passa pela Caixa, né, no caso dos programas nacionais, inclusive tem uma certa rigorosidade com isso, né? Não deixa isso acontecer justamente para a gente não ter as famílias morando numa situação de precariedade. Então, antecipar essa entrega em função das eleições é muito, muito ruim, porque, enfim, pode gerar vários problemas aí com esse convívio da família com essa moradia que não está totalmente adequada. Agora, Socorro, voltando a falar um pouquinho agora dos números da pesquisa, do estudo que foi feito. Os números sobre o déficit habitacional também identificam quais são as famílias mais atingidas pela falta de moradia e os principais motivos disso? Então, tem um perfil, né, que esses dados são produzidos a partir do censo. Tem um perfil que é predominante, que é de famílias de menor renda, ou seja, famílias que têm uma renda até um salário mínimo, um salário meio, e que vivem em áreas urbanas, né? Então, a gente sabe que os centros, enfim, as áreas, as cidades, as áreas mais centrais das regiões metropolitanas, elas agregam, né, muitas famílias que precisam de moradia, acaba agregando também uma quantidade de problemas por conta da densidade populacional e da infraestrutura que é sempre aquém. E aí os motivos a gente pode, enfim, também deduzir, com base nessas informações. Uma questão importante para não ter acesso a uma moradia adequada é a própria baixa renda, né? Como o perfil de quem precisa de uma nova moradia, mais de 80% tem uma renda até um salário mínimo, imagine o que é ganhar um salário mínimo e ainda ter uma renda para poder financiar uma moradia. Você não consegue se não houver um subsídio público. Uma outra questão, que também é passível de compreensão, é essa instabilidade da renda de boa parte de quem está no déficit, né? A informalidade do trabalho também é uma questão que precisa ser considerada, né? Muitas vezes a família vive de uma renda que é informal, e essa informalidade por essa informalidade você não consegue pagar um aluguel de uma casa adequada e acaba indo morar numa ocupação, construir um barraco para poder abrigar sua família. E uma outra questão que eu queria levantar é o alto preço das terras e dos imóveis, especialmente nas grandes cidades. Então, isso afasta ainda mais as famílias de mais baixa renda de um acesso formal a esse imóvel, né? Por isso que a gente tem tantas situações de famílias que ocupam terras que estavam sem uso nas cidades, né, e que precisam de uma solução por parte do Estado. E muitos municípios, Socorro, acabam alegando a falta de áreas para justificar a não construção de conjuntos habitacionais para ir reduzindo esse déficit habitacional. Mas eu queria seguir no que você falou do perfil daquelas pessoas que são atendidas. Outro dado alarmante dessa pesquisa diz respeito à desigualdade de gênero. 62% das pessoas afetadas pelo déficit habitacional são mulheres. Eu queria lembrar que existe um programa
no estado de São Paulo em que prioriza a mulher. Ou seja, quando a família é contemplada, a mulher que recebe a escritura no nome dela, né? Essa prioridade ela é muito acertada, né? O Minha Casa Minha Vida também prevê essa titularidade no nome da mulher, porque a gente sabe, e a reportagem que vocês apresentaram ilustra bem isso, que o trabalho do cuidado muitas vezes recai sobre as mulheres, né? Tanto de cuidar dos pais quanto de cuidar dos filhos, e a gente sabe que num perfil de mais baixa renda, muitas mães são mães solo, ou seja, elas dão conta das necessidades da família sozinhas. Então, esse perfil é um perfil bastante frequente quando a gente visita as comunidades, enfim, os conjuntos habitacionais, a gente vê que, de fato, há uma predominância. Então, a nossa vivência nesses territórios confirma um pouco dos dados que a Fundação João Pinheiro traz, né? Esse déficit, ele é majoritariamente feminino, porque muitas vezes essas mulheres também têm uma renda menor, né, em função das oportunidades de trabalho mais precárias. Socorro, quero agradecer muito a sua participação, porque nos ajuda também a refletir sobre esse tema que vai pautar a campanha em muitos municípios, né, para as eleições municipais. A nossa finalidade aqui é ajudar nessa formação da consciência política, preparar bem o eleitor para o voto consciente. Muito obrigado pela presença aqui, seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigada também pela oportunidade de tratar do tema e a gente fica à disposição. Um abraço para você. Obrigado, Socorro. Boa noite. Viu? Bom, Aparecida Debate faz uma pausa e volta daqui a pouco para falar mais sobre a habitação no Brasil. Estamos de volta com a Aparecida Debate nesta terça-feira falando sobre o déficit de habitação no Brasil. E neste bloco recebemos aqui em nosso estúdio Ademir Pereira dos Santos. Ele que é professor e doutor de arquitetura na Unital, a Universidade de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. E também coordena o curso de pós-graduação em design de assentamentos sustentáveis e ecovilas no Departamento de Arquitetura. Professor, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Boa noite. Professor, para a gente começar a nossa conversa agora, então, de uma forma geral, como é a moradia no Brasil? Como vivem os brasileiros? Parcela considerável da população vive mal porque se estima em 50% sem esgoto. A habitação começa aí. Direitos básicos, a saúde que está relacionada à água potável, que também não chega a todos os brasileiros, e, por fim, as qualidades da habitação. Boa parte dos brasileiros, infelizmente, vive em assentamentos irregulares e outros em lugares totalmente impróprios, que é o que sobra, entre aspas, de acesso a uma parte considerável da população. Professor, boa noite, obrigado pela presença aqui. Então, peço para o senhor definir para a gente o que é e como que a gente pode caracterizar uma moradia digna, né? O que ela tem que ter? A habitação é um direito humano, tal como a água, tal como o ar que respiramos, consagrada constitucionalmente como um direito. E cabe ao Estado prover, por meio de políticas públicas, o acesso à habitação. E não é à toa que a habitação começa com esse termo, que vem do habitar, que são os hábitos. Então, uma habitação é muito mais do que uma casa. Também é um ambiente social onde se vive, é o ambiente que envolve o acesso à própria natureza, ou seja, espaços verdes, a praça, ar puro. Então é um conjunto de fatores que infelizmente vem sendo reduzido a simplesmente a casa, né? Ou seja, o espaço construído. O que é muito ruim do ponto de vista, inclusive, das políticas públicas que geralmente sonegam esse contexto do habitar. Aí seria, portanto, então, professor, todo esse conjunto, o senhor falou assim como, por exemplo, a moradia com o saneamento básico, por exemplo. Perfeitamente. Assim como também, além do saneamento básico, porque boa parte das doenças, ou seja, da saúde, né, vem da água e do tratamento dos próprios rejeitos humanos. E que vai envolvendo também a saúde, por exemplo, o acesso à saúde, por isso, acesso à educação, né? E aos direitos fundamentais, que são direitos fundamentais para a existência humana, né? E para o princípio também republicano de igualdade.
social. Então, a escola, em todos os níveis, assim como o direito à saúde, né? Ou seja, os equipamentos de saúde, escola e, obviamente, o direito de ir e vir, que é assegurado pelo transporte de qualidade, e considerando o transporte, não só o transporte público, né? Mas principalmente agora uma calçada, por exemplo, porque muito dos que se locomovem pela cidade se locomovem a pé. Por incrível que pareça, é o maior índice de locomoção em qualquer cidade. E, por incrível que pareça, principalmente em São Paulo, onde a gente pensa que boa parte usa o sistema, ou seja, é tão deficitário os recursos para o viver, para o habitar, que deveria estar, por sinal, incorporado ao salário. Por isso que nós temos um déficit gigantesco, porque nós ganhamos muito mal, ou seja, não faz parte da cesta básica o morar, como se simplesmente vivêssemos da alimentação, e não, né? Ou seja, o salário mínimo, entre aspas, deveria garantir o direito à habitação, que é a possibilidade de você ter o ganho necessário para comprar uma habitação, para provê-la de alguma maneira. Isso envolve, né, esse conjunto envolve o habitar, né, ou seja, o ir e vir, o transporte, a saúde, a educação e, obviamente, o direito a trabalhar, que é a forma de se incluir socialmente antes de mais nada. O que a gente nota em muitos municípios, professor, é que ocorre exatamente isso, né? Ou seja, as prefeituras, em parceria ou não com o governo do estado, o governo federal, constroem conjuntos habitacionais sem acesso à saúde, sem um hospital próximo, um posto de saúde, sem educação próxima, uma escola distante, tem que pegar o transporte escolar, às vezes ruas não asfaltadas, ou seja, falta planejamento urbano, né, para resolver esse problema e vai empurrando com a barriga. E principalmente nesse momento que a gente vive agora de eleições municipais, é muito importante que o cidadão, que o eleitor, preste atenção nas promessas dos candidatos, né, Eduardo? Porque só diante do que a gente está conversando aqui, só construir casas não resolve o problema de moradia. Quando ele prometer, então, é uma série de outros requisitos que o político precisa cumprir, né, professor? Perfeitamente. É um momento muito importante, porque, inclusive, são os vereadores e o prefeito que estão mais próximos ao cidadão e que devem, os programas, né, dos partidos devem contemplar esses direitos e se aterem, né, aquilo que é factível, porque não adianta eu prometer coisas que não são atribuições do vereador ou do prefeito, e hoje virou uma pirotecnia a política, né? Ou seja, se fala de tudo, se discute tudo, mas não aquilo que é atribuição, no caso dos prefeitos e dos vereadores agora que serão escolhidos, né? Então, é um momento importantíssimo para cobrarmos esses direitos básicos, constitucionais, que muitas vezes, como vocês falaram, o município não tem uma política própria. E o município pode e deve ter uma política de habitação. E não só na área urbana. A habitação rural, o espaço rural também é atribuição do prefeito e dos vereadores. Não é porque não se paga o IPTU na zona rural que não se vive lá e que não se tem cidadãos lá. Então nós devemos também nos atermos a isso. O espaço rural hoje, inclusive, é um dos mais importantes, visto exatamente os impactos que temos nas cidades. Eles nascem na zona rural, né? E esse problema também tem que ser enfrentado pelos vereadores, pelos prefeitos, e é o momento dos eleitores agora cobrarem propostas coerentes. Inclusive, nesse sentido, professor, a gente está aqui para poder abrir espaço para a formação da consciência política, ajudar o eleitor, né? E por isso que a gente está colocando a partir de hoje, no Aparecida Debate, os problemas que são mais recorrentes para os brasileiros que vivem nesses municípios. A eleição seria uma solução para eles, né? Mas acaba não sendo. Então eu queria relembrar que alguns candidatos em época de campanha prometem o quê? Construir casa. Só que depois um candidato vence a eleição, se torna prefeito, depois de 4 anos vai tentar a reeleição, mas daí não deu para fazer tudo, por isso, por aquilo, por falta de área. Ou seja, tem que ter muita atenção no que vai se prometer
principalmente nesse período eleitoral, né, professor? Perfeitamente. E caberia, inclusive, aos candidatos, que a gente sempre pensa nos eleitores, mas os candidatos também precisariam se assenhorar, né, do que é possível, do que é factível, né, do que é possível, entre aspas, ser prometido, para que eles mesmos não se iludam com coisas que não são possíveis de serem feitas no âmbito municipal. E sentir-se enganado ou também fazer uma proposta que engana, né, o eleitor, eu acho que também não é desejo de nenhum candidato. E é um apelo importante e que bom que a TV Aparecida esteja envolvida com esse processo de conscientização, para que, acho que todos ganham, né, os candidatos, os partidos e principalmente o eleitor, que pode ter uma escolha muito mais alicerçada em dados, em informações seguras do que em pirotecnia, né, eleitoral, promessas vãs e que não são possíveis de serem realizadas, e isso faz mal principalmente à democracia. Gostaria agora que o senhor explicasse para a gente um pouco do trabalho como design de assentamentos sustentáveis e ecovilas, o que é, explicar para a gente, para o pessoal de casa poder entender melhor. As ecovilas são formas de, vamos chamar assim, de um auto-urbanismo, ou seja, quando interessados em algum aspecto como a preservação, educação ambiental, religioso, né, motivos religiosos, fazem com que formem-se comunidades intencionais. Uma ecovila é isso, uma comunidade intencional. Eu moro num condomínio vertical onde eu não escolhi meus vizinhos. Agora, numa ecovila você escolhe, você junta pessoas que compram uma área e que instalam ali uma forma coletiva de habitação. E que hoje os municípios estão se preocupando com isso. No caso de São José dos Campos, onde nós temos a nossa ecovila, inclusive, nosso primeiro grande empenho foi em adaptar a legislação municipal para que recebesse esse tipo de urbanismo. Então, são comunidades que se organizam e que constroem de forma comum, ou seja, por ajuda mútua, por várias outras maneiras, mutirões, e as ecovilas fazem parte de um movimento mundial. Existe, inclusive, a rede mundial de ecovilas, que reúne experiências que existem em todos os países do mundo todo e de todos os continentes. E aqui no Brasil tem crescido muito, principalmente depois da pandemia, onde entraram em colapso, né, as grandes cidades e as grandes aglomerações. Foi um sinal de alerta, e porque nesses espaços nós não temos nenhum contato, ou muito complicado contato com a natureza. Eis aí um princípio das ecovilas. Mais do que também ir para um lugar paradisíaco e levar a urbanização para lá, isso não é ecovila. Ecovila é quando você tem uma causa social e ambiental. Por exemplo, no nosso caso, a gente pegou uma área degradada e estamos recuperando as nascentes. Estamos recuperando com a vegetação nativa. Então, as ecovilas têm uma preocupação em regenerar o ambiente. Ser sustentável já é empatar o jogo, é 0-0. Devíamos já estar sendo sustentável há muito tempo, né? E agora nós estamos perdendo o jogo. E nós temos que correr atrás, regenerar os ambientes. E nós estamos muito mal nesse sentido, principalmente com as queimadas das grandes áreas. Então, as ecovilas têm esse compromisso. E de fazer com que as cidades se tornem ambientes mais naturais, permeáveis por hortas, por fazendas urbanas, como já existem em legislações municipais, né? E também com que a vida no campo também seja mais agradável, porque também ela é fonte de recursos, né? O campo não é simplesmente o agronegócio, inclusive o agronegócio não produz alimentos que ficam no Brasil, né? Nós precisamos de alface, de verduras, né? De leguminosas, enfim, de frutas que não são produzidas pelo agronegócio voltado para a exportação. E por isso que as ecovilas também têm um compromisso com a ecologia,
com a produção de alimentos sem agrotóxicos, né? E que isso seja uma forma de contato com a natureza e reconexão com os ambientes e com a cultura dos nossos povos originários, que já sabiam como se curar através das ervas, né? Através daquilo que a própria natureza aqui nos oferece. Tá aí, portanto, então, Ecovilas, quem sabe, começo aí, um caminho, né, para tentar resolver esse problema. Professor, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigado, boa noite, professor. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a falta de moradia em nosso país. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje fala sobre a falta de moradias no Brasil. No último mês, a campanha nacional Despejo Zero divulgou um levantamento inédito, outro triste cenário da habitação no Brasil. Os despejos ou remoções forçadas acometeram mais de 1,5 milhão de brasileiros entre outubro de 2022 e julho de 2024, aumento de 70% em relação ao levantamento anterior. Nossa reportagem foi até Ubatuba, cidade no litoral norte de São Paulo, e conheceu de perto uma comunidade inteira que vive essa dura realidade. Tão perto do fórum e tão longe da justiça. Assim, as famílias de Ubatuba, no litoral paulista, que viviam nesta área e foram despejadas, se definem. No Brasil, mais de 1,5 milhão de brasileiros sofreram com despejos ou remoções forçadas entre outubro de 2022 e julho de 2024. E o que permanece depois de serem obrigadas a deixar as suas casas para trás? Tem pessoas da nossa comunidade que têm problemas psicológicos hoje. Tem crianças da nossa comunidade que têm vergonha de falar de onde vieram porque são criminalizados pela sociedade, pelos amiguinhos de escola. Tem pessoas desacreditadas nas leis, desacreditadas que pode ter sua casa, ter o direito de ter tua casa sem chegar um policial na porta de casa mandando sair igual foi lá no morro. Hoje eu tenho um sentimento de muita revolta, de muito ódio de todo o legislativo, de todo o poder executivo da prefeitura. Então, quando a gente desceu o morro, eu carreguei a culpa pela casa despejada da minha mãe, da minha irmã e de um amigo nosso que morava lá, porque todos eles eu trouxe. Minha mãe desceu o morro com o cachorro dela e uma bicicleta. A Maiara mora com seu marido e 3 filhos. De tudo que tinha, ela conseguiu recuperar o rack, a TV e a cama. Ela relembra como foi a desocupação. A gente levantou, já foi nisso, a gente já tinha meio que passado uma boa parte da madrugada tentando tirar algumas coisas que davam, porque 3 filhos só de roupa a gente já tinha bastante. E a gente foi tentando descer as coisas, deitou para descansar e eles chegaram. Falaram que a gente tinha que sair, eu falei, a gente já sabe o que tem que fazer já. Eu só preciso de um tempo para tirar minhas coisas. Você não pode tirar nada. Nada, você só pode pegar uma troca de roupa e um documento. Era a única coisa que a gente podia sair. A gente saía, eles marcavam a casa com uma numeração, que agora eu não me recordo qual era, e a gente tinha que descer o morro e não podia subir mais. A gente descia somente com aquilo. A ação foi assistida pela PM e todas as famílias foram encaminhadas para o ginásio do Tubão, um abrigo provisório fornecido pela prefeitura. A Raquel estava grávida de 7 meses quando foi despejada e o seu filho mais velho, o Léo, tinha 4 anos. Foi muito difícil em todas as questões. De dormir, difícil na questão da comida, que eu não conseguia comer aquela comida, né, esquentada. O calor de lá era horrível. As crianças tudo cheia de brotoejo, por conta que lá era muito quente. O Léo tem autismo severo e ele toma medicação, né, medicamento. Depois e durante ele ficou muito agressivo. O remédio dele passou a não fazer mais efeito, né, a dose, e deixou ele bem traumatizado e agressivo até. De acordo com a Defensoria Pública, a área do Morro do Fórum foi considerada de alto risco para deslizamentos de terras. A medida impunha a demolição imediata de todos os imóveis do bairro.
Em outubro, completa 1 ano desde o início da desocupação aqui no Morro do Fórum. De acordo com a Justiça, 159 moradias estavam em áreas de risco. Desde o despejo, famílias vêm buscando e também lutando pelo direito à moradia digna e também o reassentamento da comunidade. A Daniela Pedro é representante da Comissão de Moradores do bairro do Morro do Fórum. Para ela, é essencial a pressão da comunidade para garantir o plano habitacional. A gente viu nessa questão de formar um grupo, uma comissão de moradores para representar, para brigar pelos direitos da nossa comunidade. E o nosso trabalho, a gente trabalha sempre visando nos direitos que tiraram de nós. Tá representando a comunidade dentro de uma prefeitura, lá em Brasília, em conversas com políticos da cidade, para que a gente consiga trazer aí o melhor para a nossa comunidade, para garantir o reassentamento. Desde dezembro de 2023, a Prefeitura de Ubatuba liberou terrenos para a construção de 150 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas as dificuldades para garantir o plano habitacional são diversas. Na ocasião, como eles chegaram a ficar algum tempo no estádio aqui, no ginásio de esportes conhecido como Tubão, nós fizemos um ataque onde o executivo se comprometia a fazer o reassentamento, promover o reassentamento assim que tivesse um projeto habitacional e o auxílio moradia até que esse reassentamento acontecesse. Ocorre que, nesse meio tempo, descobrimos que existia um projeto do Minha Casa Minha Vida selecionado para a cidade de Ubatuba e, por ironia do destino, no mesmo próximo ao local onde eles viviam, que é ali próximo ao fórum mesmo, E a gente está pedindo agora, então, um aditamento, ataque, para especificar essas condições para que seja promovido esse reassentamento nesse projeto habitacional. E hoje a gente está correndo o risco de perder o projeto habitacional também. Então é isso que a gente hoje vai tentar conversar com a Prefeitura para obter essas informações definitivamente, para saber se a gente vai conseguir atender as famílias com esse projeto habitacional. É uma luta diária com a Prefeitura, jurídico, secretarias, até mesmo com a senhora prefeita, e a gente está aí com essa dificuldade gigantesca, porque a gente muitas das vezes se sente até usado pela política na cidade, infelizmente. Bem, nota, a Prefeitura de Ubatuba diz que desde o cumprimento da decisão judicial referente à desocupação e demolição da área do Morro do Fórum, a Prefeitura se colocou à disposição dos ocupantes, oferecendo suporte para a retirada dos pertences, bem como o abrigo imediato, com alimentação completa e atendimentos com assistentes sociais, psicólogos, profissionais da saúde, entre outros serviços. Também segue sendo pago mensalmente às famílias um aluguel social, até que as unidades habitacionais realizadas através do programa Minha Casa Minha Vida sejam concluídas na cidade. E nesse terceiro e último bloco, nós vamos conversar agora com o Cristiano Schumacher. Ele que é coordenador do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Está aqui com a gente pela internet. Cristiano, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. E para abordar um tema tão difícil, tão delicado para os brasileiros que vivem uma realidade de exclusão territorial secular, que tem marca lá nas capitanias hereditárias, no processo de escravidão, de utilização de mão de obra escrava, onde as pessoas, pós-abolição, precisaram, por conta própria, buscar lugares para morar. De uma longa luta que levou décadas para consolidar na Constituição o direito à moradia como um direito social fundamental, de uma luta tão necessária que hoje a gente fala aí de 1 milhão e alguma coisa de famílias ameaçadas de despejo, e outros 6 milhões e 800 mil pessoas que precisam de moradia digna, que são aqueles que pagam aluguel, moram de favor e não têm onde morar. Então esse é um tema muito caro para nós somos uma organização fundada nos anos 90 e que passamos assim uma longa caminhada na luta, na ocupação, na resistência, mas também na construção de políticas públicas que possam se tornar políticas de Estado e que garantam de fato a moradia como um direito fundamental de todo brasileiro. Cristiano, as ocupações são um retrato dessa desigualdade que existe também na área habitacional aqui em nosso país? Com certeza, ela tem origem na concentração de terra, ela tem origem na forma como foram constituídas as cidades, ela tem
marco, né? Marco lá no período da escravidão, quando na abolição as pessoas foram libertas, porém sem direito nenhum, sem acesso à terra, sem acesso à moradia, sem acesso ao trabalho. E de lá para cá, a gente costuma dizer que as primeiras ocupações foram os quilombos, né? As ocupações foram as favelas, os bairros periféricos, até que as organizações passaram a fazer ocupações de maneira planejada, com um caráter, né, com foco, com objetivo, para tensionar também o Estado para garantir o direito à moradia. Mas ele está diretamente relacionado, as ocupações existem, porque a falta de política pública, e ela não é apenas dos últimos 10, 15, 20 anos, ela é secular, ela é marcada por uma grande exclusão territorial. As nossas cidades são construídas dessa forma. Aqueles que tinham dinheiro, bens e propriedades se instalaram bem nas cidades. Aqueles que não tinham, sobrou a periferia, sobrou as ocupações, sobrou, né, as margens de arroio, sobrou os morros, sobrou os piores lugares para que as pessoas pudessem se instalar, e com muita resistência. Essa é a maior parte, inclusive, da constituição das cidades brasileiras. Quando a gente olha as cidades brasileiras e percebe a cidade formal, aquela produzida pelo mercado, aquela regulada na prefeitura, regulada no Estado, e a cidade que o povo construiu, que é a cidade informal, que muitas vezes não tem regularização fundiária, que é marcada por bairros e loteamentos irregulares, ou marcada por áreas que foram ocupações que foram se consolidando. Então, não só ela marca essa exclusão social no Brasil, mas também é importante que a gente perceba que boa parte das cidades brasileiras foram cidades construídas na informalidade, pela luta do povo, que foi ocupando territórios e cobrando do poder público acesso à água, à infraestrutura, à creche, a serviços públicos. Então, a luta do povo também, que não tinha moradia, foi construindo as cidades brasileiras nas condições que o povo conseguia fazer ao longo do tempo. Cristiano, boa noite. Muito obrigado pela presença, contribuindo com a gente aqui no Aparecida Debate. O poder público é, então, o maior culpado pelas ocupações irregulares e as chamadas áreas de risco, né? E quando a gente fala de poder público no município, o prefeito? Sim, com certeza a prefeitura tem um papel muito importante, mas eu queria fazer um recorte nisso. Talvez uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer no próximo período é construir nacionalmente um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que funcione semelhante ao SUS, com recursos de fundo a fundo, que o Estado e que o município possa também ter planejamento sobre a política habitacional, mas eu queria fazer uma ponderação. É sim responsabilidade do poder público, porque assim está na Constituição. Agora, a culpa é da lógica capitalista da construção das cidades. A culpa está lá no processo de abolição da escravidão, sem direito à terra, sem direito à moradia, e isso vem acumulando ao longo do tempo, porque a cidade é tratada como mercadoria, não como um direito de viver no espaço coletivo da cidade. A mercadoria é onde quem tem dinheiro compra e quem não tem dinheiro se sujeita a viver em condições precárias, aquilo que a gente fala também que é o déficit qualitativo, né? São milhões de pessoas que vivem numa condição que não tem os serviços básicos nos seus territórios. Então, a gente tem muita clareza disso. A gente lutou para construir o Estatuto da Cidade, para colocar na Constituição que a moradia é um direito fundamental, e a gente continua lutando até hoje para consolidar esse direito. E para consolidar esse direito, a gente fez uma longa luta agora, e junto com o governo federal do presidente Lula, retomamos o Ministério das Cidades, mas ainda é necessário, para além do Minha Casa Minha Vida, que é um programa importante, construir um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social semelhante ao funcionamento do SUS, para garantir o direito à moradia para todos os brasileiros e brasileiras. Cristiano, a construção de casas não se tornou um instrumento de manobra nas mãos de políticos, principalmente neste período de campanha em eleições municipais? Com certeza, sempre há, né? Esse é um problema da política brasileira, do aproveitamento político das necessidades fundamentais do povo. Muitas vezes nos parece que é um papel assim do Estado, e quando eu falo Estado, eu estou responsabilizando os 3 níveis de governo, de estar utilizando da necessidade para faturamento político, né? Para conquistar votos, para conquistar as comunidades. E a gente busca conscientizar as famílias para que elas compreendam que moradia é um direito, isso é um processo de luta pela reforma urbana, para tomar consciência de classe, compreender o porquê, porque as pessoas trabalharam 30, 40, 50 anos, têm as mãos calejadas, a pele marcada pelo trabalho, mas não conseguiram ter acesso à moradia, porque é isso que eu falava antes, a cidade de fato ela é uma mercadoria, e a gente luta muito para quebrar esse paradigma, para entender que é papel do Estado, do poder público, planejar as cidades e prover as pessoas do direito à moradia, garantir com planejamento, certo? De médio e longo prazo, para que tenha uma produção contínua de moradia, não só
né, com picos e depois com vales, né, que ela seja de fato constante, planejada, para que a gente possa ir combatendo o déficit habitacional, resolvendo as questões do déficit qualitativo e construindo um sistema que possa se planejar, olhar, né, para a nossa demografia, para ver como está o crescimento da população e ter planejamento da produção da moradia de interesse social para os diferentes setores da sociedade. Cristiano, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Aparecida Debate. Seja sempre bem-vindo, né, para falar da luta pela moradia que você representa através do Movimento Nacional. Agradecer o convite de vocês, provocar vocês para um novo debate. Além da produção da moradia, a gente precisa pensar como desenvolver esses territórios econômicos e socialmente. Não basta apenas a produção de moradias e colocar as pessoas lá. A gente costuma fazer uma comparação. Uma política de reforma agrária, ela compra terra, assenta o agricultor, busca crédito, busca equipamentos, busca viabilizar aquele agricultor economicamente. E nos assentamentos de reforma urbana, de moradia, a gente ainda percebe uma grande precariedade no que diz respeito, né? A gente vê isso muito nos reassentamentos, apenas jogam as pessoas para dentro de umas casas, num local onde não tem nenhum planejamento de como será o desenvolvimento econômico e social desse território e dessas famílias. E esse é um debate muito importante que pode ajudar também a reduzir o déficit habitacional e dar qualidade de vida para as pessoas nesses territórios. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Cristiano, obrigado mais uma vez. Uma boa noite para você, uma boa semana, viu? Muito obrigado. Boa noite, obrigado. E assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, que é o @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você pode sugerir temas para debatermos aqui às terças-feiras. É isso aí, Aparecida Debate fica por aqui. Desejo para você bom descanso e até a próxima terça-feira. Boa noite, gente. Até a próxima. Até mais.